Olá, meus queridos alunos, muito boa noite. Preparados para mais uma aula de teoria geral do processo? Bom, galera, hoje então eu resolvi fazer das duas formas. Então, eu gravei esse vídeo para vocês, tá bom? E simultaneamente eu tô com o computador aqui atrás do celular e vou gravar também a narração dos slides, igual que foi na aulinha passada, só que a aula passada eu não fiz o vídeo, foi só os slides com a narração. Não recebi nenhum feedback, ninguém falou nada, se preferiu do outro jeito, se preferiu desse jeito. Então, como tem recurso de fazer as duas coisas, eu vou fazer então as duas coisas. Então, vocês podem assistir esse vídeo no YouTube, tá bom? Vocês podem entrar lá na plataforma, clicar lá em arquivos, pegar o slide e clicar em apresentação de slides, aí vocês vão ouvir a narração, igual ao vídeo da semana anterior. Ou vocês podem fazer as duas coisas, fica a critério de vocês. Vocês podem assistir o vídeo, esse que eu estou gravando presencial, que vocês me veem. E vocês podem ir acompanhando pelos slides. Aí vocês só não colocam então a apresentação de slides, senão vai começar os dois vídeos a falar junto. Aí vai virar uma confusão. Tá bem? Bom, se a apresentação de slides não começar automático, depois que você clicou em apresentação de slides não começar a narração automático, no cantinho direito da tela, embaixo, você vai lá e clica lá em play lá, ou vai ter um símbolozinho do alto-falante, alguma coisa vai ter nesse cantinho da tela aqui, tá? Do lado direito, embaixo. Bom, vamos então começar, né? Bom, então, galera, nós estamos então continuando, né? Porque essa aqui é a parte 2, né? A continuação. Então, na aula passada a gente viu a parte 1, nós estamos falando sobre as garantias constitucionais no processo civil, tá bom? E eu falei para vocês que, na verdade, eu vou tentar mesclar, como a nossa aula é teoria geral do processo, à medida do possível eu puxo também outros links aí das outras áreas, tá bom? Penal e trabalhista. Só, galera, por favor, não me confundam, hein? Então, às vezes, quando eu falo de um conceito geral, serve para todas, tá? Então, quando eu falo especificamente de uma penal ou civil, aí é para aquela, tá bom? Porque na atividade que eu dei anterior, eu falei, pus lá um artigo do Código Penal, né? Esse código é aplicado em todo o território nacional, e era específico do penal, e aí a pessoa tá achando que então vale para tudo, né? Então, tome só cuidado para não confundir, tá bom? Então, algumas coisas pertencem a essas áreas específicas, tá? Civil, penal, trabalhista, direito administrativo, tá bom? Outras são realmente gerais, ok? Bom, vamos dar então uma recordada, né? Relembrar um pouquinho a aula passada. Eu vou passar batido porque recordar, né? Então, isso eu já falei na aula anterior. Então, a nossa Constituição ela é de 88, tá? Nasceu num cenário pós-ditadura militar, tá? Um período de forte repressão. Então, ela é uma Constituição extremamente preocupada com igualdade, pregar igualdade para todo mundo, extremamente preocupada em senso de justiça, né? Eu não sei se vocês lembram, se vocês já estudaram isso, mas, por exemplo, na época tinha o DROPS, né? Que era uma força da polícia que prendia todo mundo mesmo, levava... Ai, me fugiu o nome agora. Torturava, né, as pessoas, então aquilo não passava por processo, as pessoas sumiam. Então, a nossa Constituição nasceu nesse processo, nesse contexto pós, né? Então, preocupadíssima, e nessa aula de hoje vocês vão começar a ver isso. Às vezes ela preocupa até demais, ela é tipo uma mãezona, a Constituição. Ela tem vezes que ela exagera e aí tem que vir alguém e põe o pé no chão a Constituição, porque isso também não é possível. Às vezes ela é abrangente demais, tá bom? Então a gente vai ver isso hoje. E galera, isso daí é o direito, tá? As leis, elas não são totalmente claras, elas não são totalmente autoexplicativas, elas demandam interpretação, tá? E por isso que nós aqui estamos, ok? Se fosse facinho, leu ali, x mais y igual a 2, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se fosse assim, não precisaria da gente, né? Então,
não teria então a área jurídica, ninguém ia precisar de advogado para interpretar a lei, ninguém ia precisar de juiz para decidir, era só abrir o livro ali e ver o que é, né? Então, isso chama hermenêutica, tá? O estudo das leis, interpretação das leis, tá bom? Então, não é assim tão automático. A aula anterior eu comecei mais facinho com vocês, né? Essa vocês já vão verificar que tem várias interpretações, tá? Então você tem que ler o texto, tá? E interpretar, tá bom? Como que você interpreta? Você inventa? Não, você vai ver o que fala a doutrina, né? Então as pessoas que escrevem sobre aquilo, como que se comporta um juiz, você vai ver a aplicabilidade daquilo no mundo real, né? No dia a dia, tá bom? Vocês vão entender isso mais para frente da nossa aula. Bom, a aula passada a gente falou de duas, né? Acredito que hoje vai dar tempo de falar de mais duas. Então, a aula passada foi acesso à justiça, né? A gente falou sobre a justiça, assistência judiciária gratuita, né? Então, a isenção das custas e taxas processuais. Isso para quem comprovadamente não tem condições de pagar, tá? Inclusive, nós vimos que o Estado, nesses casos, ele fornece também um representante legal, e fornece o advogado, né? Bom, a gente falou de a outra garantia, que é o devido processo legal, né? Então a gente falou que ninguém pode ser preso sem antes passar por um julgamento. E a gente já viu que também isso tem duas exceções, né? Que é a prisão em flagrante e a prisão preventiva, tá? Mas mesmo essas, o advogado que está atuando para o réu tem mecanismos de pedir ao juiz que deixe o réu responder o processo em liberdade, né? Então, nós já vimos que mesmo essas também tem aí um parênteses aí de exceções, tá bem? Bom, então o que nós vamos ver hoje, né? Hoje nós vamos ver a inafastabilidade do Poder Judiciário, nós vamos ver o princípio da isonomia processual, tá? E para a próxima aula, porque eu acredito que não vai dar tempo de falar tudo hoje, próxima aula já nós vamos entrar em contraditório ampla defesa, que também não significa que acabou as garantias, não, tem mais, com certeza vai ter a parte 3 dessa aula e olha lá se não tiver a parte 4, tá bem? Então vamos começar, né? Então vamos começar pela inafastabilidade do Poder Judiciário, tá? Então tem lá o artigo 5º da Constituição, vocês vão ver muito esse artigo, porque ele é gigantesco, tá? Ele é um artigo gigantesco. Então, alguns artigos tem lá o caput, 1, 2 incisos, às vezes um parágrafo único, curtinho. Esse não, esse tem páginas, tá? Ele sozinho já é quase um livro. Ele sozinho já é quase uma Constituição sozinho, tá? Então, vocês vão cansar de ver ele falar de muitas coisas e ele é uma cláusula pétrea da Constituição. O que é isso? Ela não pode ser excluída, modificada, tá? Depois interpretaram que não pode tirar o que já tem, mas pode incluir coisas novas, tá? E aí que o artigo foi ficando maior ainda, porque começaram a incluir coisas ali, tá? Então você não pode revogar esse artigo, ele é pétreo. Mas aí entende que você não pode revogar, mas você pode incluir coisas novas ali. Então eles vão legislando, eles vão incluindo coisas aí no artigo que é uma cláusula pétrea da Constituição. Bom, tá bem. Então tem lá o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade e segurança. Você já falamos em outras aulas. Aí vem lá o inciso, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Tá? Então, isso eu li, acabei de ler para vocês o que está escrito lá na Constituição. Tá? Quem está acompanhando pelos slides, eu coloquei o textinho lá nos slides. Bom, então é o que eu estava falando para vocês, né? Que a Constituição então é uma zona, né? Então, a lei não excluirá de apreciação, tá? Então, o Poder Judiciário não pode se negar a apreciar, a julgar uma causa, tá? De lesão ou ameaça, né? Então, eu já falo, então, é ameaça. Então, ameaçou o direito já, então, pela leitura, assim, nua e crua desse artigo da Constituição, né? Então, já caberia aí um processo, tá? E o juiz não poderia, em tese, se negar a ajuizar essa ação.
Então vamos interpretar isso daí, né? Bom, a primeira parte do slide eu já acabei falando, me antecedi. Então o juiz, pela leitura desse inciso aí, ele não poderia se negar a ajuizar nenhum tipo de ação. É um artigo super abrangente. Mas aí a gente já começa a fazer os recortes, né? Porque, por exemplo, da forma como que está atualmente, vocês já sabem que o processo, alguns demoram anos para serem decididos. Por quê? Porque o judiciário é muito sobrecarregado de processos. Então você vê que em Barretos tem uns 1.000 advogados inscritos na OAB. Não sei se todos exercem, tá? Mas eles estão inscritos na OAB. Não sei se todos têm escritório, se exercem, mas eles estão lá inscritos. Quantos juízes nós temos para juizar ações aqui? Então, eu acho que, olha, que eu não parei para contar, né? Mas, olha, vara civil nós temos 2, né? Deve ter uns 3 juízes para juizar. Então, é totalmente desproporcional. Então, a gente já faz o primeiro recorte. A Constituição fala que, então, o Poder Judiciário apreciará lesão ou ameaça ao direito, tá? Mas existe uma possibilidade de realmente ele atender todo mundo descabidamente, por qualquer motivo, assim, tão abrangente, tão, sei lá, fulano puxou o cabelo da outra, pronto, já vou entrar com uma ação contra o judiciário para... Não, mas como que foi esse puxar? Só uma puxadinha, mas não gostei, não gosto da menina, vou aproveitar para me vingar dela, vou entrar com um processo. Tá? Então, infelizmente, não é viável. Não é viável. Inclusive tinha um problema o STF, porque antigamente todos os recursos podiam chegar no STF, tá? Superior Tribunal Federal. Então, o STF é um órgão para julgar o país inteiro, tá? Então tinha demandas lá totalmente impraticável, não dá conta, tá? De julgar tudo. Então também o STF conseguiu dar uma peneirada aí. Então agora ele julga o quê? Então agora é o guardião da Constituição, tá? Então ele julga a matéria, não analisa matéria de direito, ele analisa matéria de fato, tá? Então ele já deu uma peneirada, porque é inviável, é impossível, nós não temos juízes suficientes para demandar tudo, nós não temos espaço físico no fórum suficiente para demandar tudo, tá? Então a Constituição lá traz essa garantia, mas nós temos que interpretar isso de uma forma mais cabível, né? Então, professor, para quem então serve, né, essa garantia, então? Bom, antes da Constituição de 88, então alguns processos, principalmente quando você ia demandar contra o Estado ou contra algum ente público, era extremamente difícil, porque você tinha que extinguir todas as possibilidades de resolver aquilo administrativamente para depois você entrar no juízo, tá bom? E no Poder Judiciário e tentar requerer aquilo lá. Então, nesse ponto de vista, quando você está entrando contra algum órgão da administração pública, ficou então mais fácil. Então vamos pegar o velho exemplo aí do mandato de segurança, tá? Direito à saúde, tá? Líquido e certo. Acabei de ler, inclusive, no artigo 5º da Constituição, que eu falei que vocês vão cansar de ler esse artigo na vida de vocês e nas aulas, tá bom? Então a pessoa precisa de um remédio extremamente caro, a pessoa não tem dinheiro para comprar, tá? Então a pessoa tem que sustentar a família, tem que pagar aluguel, a pessoa não tem dinheiro para comprar aquele remédio. Aí vai pedir o remédio, então vai então na prefeitura, ela precisa desse remédio gratuitamente, tá? Então não tem esse remédio lá disponível para ela não consegue comprar, tá? Então, por essa garantia, basta que ela tente pelo menos uma vez requerer isso de forma administrativa. Então, ela faz um ofício lá para a Regional da Saúde, tá? Requerendo medicamento junto à lá receita do médico, pede para a pessoa assinar que recebeu, tá? E aquilo lá já é uma prova. Juiz, eu tentei uma vez, mandei lá o pedido para a Regional de Saúde, juntei a receita do médico falando que eu preciso, dei prazo para eles me responderem, não houve nenhum tipo de resposta.
Você mostrou para o juiz que pelo menos você tentou. Você precisa extinguir todos os meios possíveis e inimagináveis antes de você. Tá, então eu fui lá nessa regional, não consegui. Aí fui na ouvidoria do município, não consegui. Aí fui reclamar, fui tentar marcar horário com o secretário da saúde para conversar com ele, também não consegui. Olha, tentei falar com o prefeito, também não precisa nada. Então, essa garantia, ela vem, em tese, melhorou isso. Então, facilitou um pouco mais, mas para os casos em que há uma real necessidade de você entrar com o processo. Porque se você não tomar o remédio, né, você vai ter algum tipo de complicação na sua saúde. Então, a sua saúde é um bem jurídico tutelável. É importante, tá? Então, não é um assunto banal, uma coisa corriqueira, tá bem? Inclusive... tem o caso da justiça voluntária, né, que a gente já cansou de falar sobre a justiça voluntária. Então o Poder Judiciário primeiro ele tenta resolver que as partes resolvam voluntariamente, não conseguindo que ele ingresse. Também isso é uma forma de dar então uma peneirada aí nos processos para não chegarem tantos processos para o juiz resolver, tá bem? Mais para frente, nós vamos ter uma aula, uma ou várias aulas específicas sobre condições da ação, tá? Que ela entra aqui nessas exceções, essa garantia da inafastabilidade do Poder Judiciário, tá? Então, o Poder Judiciário não pode se negar a ajuizar uma ação, desde que cumpra com os requisitos, né? Contém aí as condições para se ingressar com uma ação, tá? Dentre elas, né, que seja um pedido juridicamente viável, que existe uma real necessidade da pessoa entrar com aquela ação, tá? Então, briga de vizinho por, tipo, assunto corriqueiro, banal, tá? Então, essas coisas, infelizmente, o Poder Judiciário não pode resolver, não tem tempo nem dispositivo suficiente para resolver isso. Bom, segunda coisa que nós vamos falar hoje, segunda garantia, tá? Então agora nós mudamos, tá? Então nós estamos na segunda do dia hoje, é da isonomia processual, tá? Bom, mesmo caput do artigo 5º, não vou ler ele de novo para não ficar maçante a aula, tá? Aí ele traz lá agora o primeiro inciso. Então ele vem, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, tá? E aí eu incluí também um artigo do Código de Processo Civil, para quem está acompanhando pelos slides. É o artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-se: 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Tá? Então nós temos uma norma constitucional, que é o inciso 1º do artigo 5º da Constituição, e nós temos também o Código de Processo Civil, que ele vem falar de igualdade de tratamento entre as partes. Bom, o que significa a palavra isonomia? A palavra isonomia significa exatamente isso, igualdade, tá bom? Então, nos termos jurídicos aí, quando você lê alguma coisa de isonomia, alguma coisa está pregando igualdade, tá? Está correlacionado também ao a primeira garantia que nós vimos, que é a garantia do acesso à justiça, tá? Então, se eu não tenho dinheiro nem recurso para entrar com uma ação, a outra parte tem, então aí a balança já está desigual, tá? Então, se a parte tem dinheiro para contratar um ótimo advogado, exímio advogado, eu não tenho dinheiro para contratar nenhum advogado, então eu vou entrar sozinho e encontro o advogado figurão da outra parte, entendeu? Inclusive, existe aí o conceito da igualdade efetiva, né? Porque daí você vai contratar um, mas também não... As duas têm advogado, mas também não está igual. O lado da balança está desequilibrado. Então, interpreta-se também, aí cabe a interpretação, tá? Porque a Constituição fala de igualdade. Talvez naquela época, em 1988, quando a Constituição foi feita, né? Não se tinham tantas interpretações assim, tantos conceitos igual que nós temos hoje, tantas políticas públicas, inclusive de inclusão social, igual que nós temos hoje. Hoje a gente fala em equidade, tá? E não em igualdade. Então, o que é equidade? Tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Aí, para explicar isso, quem está acompanhando pelos slides,
eu coloquei as duas figuras. Eu acho que vocês já devem ter visto essas duas figuras em vários lugares. Então é um campo de beisebol, tem um muro, tem 3 pessoas atrás do muro tentando ver o jogo, tá? Então tem lá adulto, que ele em pé consegue ver por cima do muro, é um muro baixo. Aí tem uma pessoa que deve ser um adolescente, que é um pouco menor do que o adulto, tá? Que ele vê a fresta. E tem uma criança, que é bem mais baixa que os outros, que não vê nada. A igualdade, você vai colocar uma caixa do mesmo tamanho para todo mundo. Uma caixa igualzinha, tá? Então você nivelou, ficou todo mundo com a mesma caixa. A pessoa que é adulta, que já antes conseguia ver o jogo sem a caixa, só ficou mais alto. A pessoa que estava lá vendo na fresta, assim, tinha que ficar se levantando para ver, ficou confortável, porque ele subiu na caixa, ele conseguia ver. E a criança, mesmo com a caixa, não conseguiu olhar por cima do muro. Então, esse daí é igualdade, deu uma caixa igual para todo mundo. O que é equidade? O adulto não precisa de caixa porque ele já estava vendo sem a caixa, então não precisa de subir em nada. A pessoa do meio ficou confortável na altura da caixa anterior, então deram uma caixa média, tá? E a criança, que mesmo com caixa não estava vendo nada, pegaram a caixa do adulto e puseram em cima, ela ficou com uma caixa mais alta e aí ela conseguiu ver. Aí ficou todo mundo na mesma altura. Um ficou sem caixa, outro com uma caixa menor, outro com uma caixa maior, mas todo mundo ficou na mesma altura e todo mundo conseguiu ver o jogo, tá? Então esse é o princípio que a gente fala aqui também no processo, quando a gente fala de isonomia. Então tem gente que não precisa de ajuda, tá? Porque já tem recursos, que é o caso do adulto. Ele sem caixa nenhuma, ele já consegue enxergar por cima do muro e ver o jogo. Agora tem gente igual a criança que ela não consegue. Aí tem que alguém pôr a caixa para ela. E tem que ser uma caixa mais alta do que o do meio, porque senão ele também não consegue ver e não resolve nada, tá? Então esse é o princípio da isonomia. Tá? Então você garantir aí que as partes consigam, né, ingressar em juízo impede igualdade. Aí então você tem que dosar e suprir, né? Bom, aqui é o que eu falei para vocês. À medida do possível eu vou linkar com áreas mais específicas, tá? No direito trabalhista, a gente vê essa questão da equidade e desigualdade aí muito nitidamente, tá? Então, nós temos a figura do empregador e do empregado. São sempre esses dois. Então, o empregado, em tese, ele sempre vai ser mais fraco do que o empregador, tá? Principalmente no sentido de provas, tá? Porque, por exemplo, você vai querer hora extra, como que você faz o registro das horas? É o cartão de ponto. Onde fica o cartão de ponto? Na empresa. Onde fica o relógio de ponto? Na empresa. Para onde vai as informações daquele relógio de ponto? Para o sistema da empresa. Então eu tenho como eu, funcionário, estou requerendo hora extra, juntar no processo as horas que eu fiz diária para provar por isso que eu fazia hora extra? Não, quem tem esses registros é só o empregador. Então se eu fosse exigir que a pessoa que está entrando com a ação, polo ativo, o empregado, juntasse uma prova ali que ele fazia as horas extras, sendo que isso quem tem é só o empregador, então você não estaria garantindo que a parte pudesse entrar em juízo e ainda impede a igualdade. Então, no direito trabalhista, olha, trabalhista, não confunda com outras áreas do direito, existe a figura da inversão do ônus da prova, tá? Então a parte, o polo ativo, ele ingressa com a ação, tá? Com lá os requisitos, lá os pedidos, ele conta os fatos, tudo certinho. Agora quem tem que provar o alegado, ele pede a inversão do ônus, é a parte contrária, tá? Isso na justiça trabalhista, na justiça civil e penal não é assim. Tá? Aí quem tem que provar, via de regra, é o polo ativo, é quem está entrando contra a ação, tá? Então, se você está sendo acusado de um crime, quem tem que provar que você cometeu o crime no caso, lá o inquérito policial e o promotor de justiça, esses que vão tentar achar uma prova aí para computar que você é culpado daquilo. A contraprova você pode fazer, aí então você tem que se defender, tá bom?
Bom, então é isso, tá? Então, com relação a essa isonomia processual, nós temos nítido no direito trabalhista, onde que o empregado é sempre a parte mais fraca, então o juiz tenta equilibrar aí os braços da balança aí e garantir que os processos corram em igualdade, tá? Que os dois tenham as mesmas condições aí. Na justiça civil e penal também existe o princípio da igualdade, tá? Então, no caso, não se aplica a inversão de danos da prova, tá? Mas existem outras coisas que o juiz faz durante o processo para garantir essa igualdade. Dentre elas, fornecer um advogado para a parte poder se defender. Bom, galera, então é isso, tá ok? Então, para a próxima aula a gente vai continuar vendo aí as garantias constitucionais, ok? E aí já ficou o link, então, para a gente falar do contraditório ampla defesa, tá? Já que a gente terminou a aula aí falando de prova e contraprova, então a próxima aula a gente vai retomar, tá? A partir daí. Bom, repito, vou repetir sempre, estou à disposição de vocês nas plataformas, nos chats, nos canais para diálogo, tá? Tirar dúvida, eventuais questionamentos, feedbacks também, vocês podem me falar, estou super aberto, tá? Não tem problema nenhum. E é isso, galera. Então fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, bons estudos, tá? Não esqueçam de dar uma olhada lá no material de apoio, que eu deixei na parte de arquivos. E é isso, até a próxima então. Tchau, tchau.